baseado no crescimento populacional, a gente já vai definir essa estação que permite até daqui 6 anos tratar a água se esse crescimento populacional acompanhar. E você vai, ano a ano, acompanhando aquela tendência que vai acontecer. Então, por exemplo, nesse cenário de crescimento do município que mudou o uso e ocupação do solo, você percebe várias outras áreas que não era possível antes de ser ocupado e que de uma hora para outra você tem que começar a ver o que precisa de infraestrutura. E aí você vai trabalhando com cenários de crescimento. Se tudo está ocupado, né, tem esse crescimento mostrado por essa primeira linha. Não, se o crescimento for baixo, eu tenho um último crescimento. Então eu tenho um crescimento mais conservador e eu tenho um crescimento mais ousado. Qual é essa taxa de crescimento? Isso tudo o plano vai definindo ali. E aí você começa a definir por um cenário. Essa região poderia ser ocupada 5.000 lotes, mas nos próximos 20 anos só vai estar ocupado 1.000 lotes, porque também não é ocupado tudo de uma hora para outra. E você vai trabalhando com cenário de crescimento e você define ali uma população que vai crescer em 30 anos. Nesse caso aqui, vai crescer 16.000 habitantes numa cidade de 110.000 habitantes. Então, ainda dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, no diagnóstico você vai ver como que estão as infraestruturas de captação, as infraestruturas de estação de tratamento de água, como é que estão as infraestruturas se for captação subterrânea, como é que estão as infraestruturas de reservação, como é que estão as infraestruturas de rede de distribuição de água. Para que, como que isso está hoje? Já suporta ou não suporta? Não, no diagnóstico já mostra que a gente tem uma limitação para atender hoje. Então, o que a gente precisa fazer? Qual é o investimento que precisa fazer? Além de atender hoje, eu tenho que atender o crescimento futuro. Qual é esse investimento de forma correta que a gente precisa ser feito? Você repara que o plano de saneamento ele é uma visão mais macro, né? Ele é uma visão de infraestrutura pesada mesmo que se precisa para o município, né? E aí, olha só, você define a população que vai crescer, né? Você define o nível de atendimento que você quer chegar com água, com qualidade e quantidade, né? Define um per capita, que é o consumo de água que vai ter, e você vai chegar qual é o consumo de água produzido, qual é a vazão produzida de água que você precisa, né? Então, por exemplo, se a sua estação de tratamento de água permite tratar 400 litros por segundo, até o ano 2031, ela vai conseguir tratar. De 2031, se tiver esse crescimento populacional, ela já não pretende tratar, já precisa de 41 litros por segundo a mais. Então, o plano, baseado no prognóstico dele, ele começa a definir isso, né? E aí você começa a pensar, aonde que eu tenho que colocar centros de reservação já para atender macro-regiões, e não ficar trabalhando isoladamente em cada loteamento. Eu quero atender a visão macro. Você lembra que o plano de saneamento dá uma visão macro das infraestruturas? Aonde eu tenho que colocar centros de reservações nas partes mais altas? Quais adutoras que eu preciso levar água até a região? Mesma coisa para esgotamento sanitário e assim por diante. A gente começa a fazer um planejamento de como a cidade vai crescer para que a gente possa ali traçar as infraestruturas para atender aquela região. Então aqui você tem, por exemplo, precisa ter um reservatório, uma linha de gravidade de água, um booster que precisa aqui que para mandar água para um outro reservatório e fazer essa rede de distribuição. É uma visão macro, eu não estou tratando mais loteamento por loteamento. Toda essa região amarela vai ser ocupada por diversos loteamentos. E aí você começa a definir, com recursos dos próprios loteamentos, quais são essas infraestruturas que precisam ser atendidas para atender a região de forma macro, né? Então, mesma coisa que aonde a minha estação de tratamento de água não me permite uma ampliação aqui, eu preciso ampliar para 240 litros por segundo aqui. Como que eu vou fazer? Então, essa área já é uma área que eu tenho que correr para desapropriação, então o plano já mostra isso. Daqui 10 anos eu preciso desapropriar essa região, porque aqui eu vou ter que colocar módulos de estações de tratamento de água, vou ter que colocar um reservatório, vou ter que colocar uma estação elevatória de água tratada. Então você já começa a dar uma noção para o gestor aonde que ele tem que atacar, tem que fazer o projeto executivo disso aqui, quanto vai custar o projeto executivo, qual é a estimativa do projeto, da execução dessa obra, para ele já pensar de onde que ele vai conseguir recurso disso, ou de governo federal, estadual, através da tarifa, ou uma participação público-privada, ou através de concessões e assim por diante. No final, é definido todas as metas que tem que ser feito, né? E no horizonte, cada uma, curto prazo, médio prazo e longo prazo, é gerado um cronograma igual a esse do que precisa ser feito no município. Então, de forma geral, o plano de saneamento, essa é a parte de água. Entrando na parte de esgoto, mesmo conceito da parte de água. Como que está a infraestrutura atual? O que a gente precisa fazer de coletores e elevatórias, ampliação de estação de tratamento de água, de esgoto, para que a gente permite atender a situação atual, bem como a situação futura. E quais são esses horizontes de investimento que a gente precisa?
Então, baseado no crescimento populacional, nós temos aí a geração de esgoto. Então, às vezes, a estação de tratamento de esgoto permite até 411 litros por segundo. Então, até 2045, no caso desse município, a estação de tratamento de esgoto conseguiria atender. 2045 e diante, precisaria ter a ampliação da estação de tratamento de esgoto. Então, você percebe que você vai trabalhando com planejamento. Poderia não ser 2045, poderia ser 2025, sim. Cada município tem o seu olhar individual e você vai olhando, baseado no crescimento populacional, o que você tem que fazer de infraestrutura para atender aquela região. Então, aí você começa a pensar também na visão macro. Então, essa região vai ser ocupada, antes ela não era, então o que eu já vou pensar? Coletor aqui por gravidade, aqui eu vou ter que colocar uma elevatória que eu recalco até esse ponto, desse ponto eu já venho por gravidade, e aí eu tenho um outro coletor para atender essa região, aqui eu vou ter que ter uma outra elevatória que recalca até esse ponto, que aí joga até aqui, e aqui uma elevatória final para jogar para a estação de tratamento de esgoto, que permite até 2045 o tratamento. Então, você já começa a pensar, vai sair um loteamento aqui, se vai sair um loteamento, a fase que eu vou ter que fazer é todo esse coletor, como que eu vou arrumar recurso para ir fazendo esse crescimento, é importante que vai se analisando junto com os gestores. E aí definido também um cronograma de o que eu tenho que fazer para o município para os próximos 20 e 30 anos, dependendo do que o PR fala em termos de horizonte de projeto, se for 20 anos, o que eu tenho que fazer 20 anos, em 30 anos, o que eu tenho que fazer em 30 anos, quais as atividades que eu tenho que fazer e quanto vai custar cada uma dessas atividades, né? Como o Plano Municipal de Saneamento a gente falou, é água, esgoto, também é constituído de mais 2 modos, drenagem e resíduos sólidos, né? No caso de drenagem, é feito um diagnóstico geral, aonde que nós temos alagamentos nas cidades, aonde que isso tudo causa problemas, né? Então, você vê algumas fotos de alagamentos, causa muitos problemas, erosões provocadas por água de chuva, o que essas erosões podem causar problema. A gente vê questões de manutenções de drenagem pluvial, que o grande problema de drenagem pluvial nos municípios é que a maioria não tem tarifa, então se não tem arrecadação, se torna difícil de fazer as manutenções e muito menos os investimentos, né? Define-se as bacias de drenagem pluvial, calcula-se evasões e estima ali pontos de alagamentos para que o município consiga recursos para construções de galerias, para construções de canais, dissipadores de energia, de bacias de detenção, quais as sugestões que têm que ser feitas, que são trincheiras de infiltração que permite uma infiltração melhor no solo para evitar que essa água escorra, permite também discutir, inclusive, com o plano diretor municipal para deixar áreas verdes, para que a gente tenha infiltração, para que incentive as pessoas a reutilizar água de chuva, né, para que isso evite com que a água de chuva escorra pela cidade e aumenta os pontos de alagamento. Nós temos a questão de poços de infiltração, que permite construir na frente da casa das pessoas para que parte da água de chuva escoa até ali e fique armazenado e não vai passar direto, evitando alagamentos, né? Parques lineares de construção, isso aqui é no município de Indaiatuba, que é uma referência em construção de parques lineares, que ajuda muito na questão de alagamentos, né? Então, isso tudo custa. Aqui é uma foto que você tem do município de São Paulo, que é onde está construindo o parque linear para segurar a água de chuva, né? Em alguns momentos significativos, e isso tudo você começa a diminuir o impacto que você tem de alagamentos na cidade. Só que isso tudo custa. Então, é também definido um cronograma de ações e assim por diante nos próximos 20 anos para que o município corra através de recursos para evitar os problemas de alagamentos. Tudo que a gente está falando tem a ver com saúde pública, né? Se alaga uma determinada região, aparece barato, inseto, rato e assim por diante, e com isso não tem dúvida nenhuma que causa problema da saúde da população. Então, aqui mais um parque linear que ser feito ao longo do rio, né? Que esse rio ele pode encher na época de chuvas e ele permite o escoamento de água de chuva, quando ele está baixo, permite com que a população ali possa usufruir de uma caminhada para um lazer e assim por diante, né? Então, a drenagem também tem que ser feita em todo esse planejamento. E o plano de saneamento, conforme falamos, são 4 nós fechando com resíduos sólidos, que é importante no resíduos sólidos. O diagnóstico do plano, que também o Plano Municipal de Gerenciamento Integral de Resíduos Sólidos precisa contemplar, você faz um diagnóstico ponto a origem, como é que está sendo feito a coleta dos resíduos domiciliares, para onde vai e assim por diante, a parte de resíduos de limpeza urbana, resíduos de serviços de saúde, serviços públicos de saneamento básico, por exemplo, uma estação de tratamento de água, ela gera resíduo, que é popularmente chamado de lodo aí, né? Que esse lodo, ele é nada mais do que a impureza que é tirada
durante o tratamento e o que fazer com ela, que não posso dispor isso no meio ambiente sem ser uma forma adequada, né? E a mesma coisa do lodo gerado na estação de tratamento de lodo, que é a impureza que a gente tira ali do resíduo e a crescimento de micro-organismos também dentro do tratamento, que é o lodo que se tem. Então, aonde que a gente vai dispor esse lodo de forma correta, o que eu tenho que fazer, quais as infraestruturas que a gente precisa fazer, porque são resíduos sólidos. Existem os resíduos industriais no município, resíduos de serviço de saúde, são os resíduos gerados em farmácias, postinhos de saúde, hospitais e assim por diante. Resíduos da construção civil, que o volume é razoável, né? Em virtude das obras que tem, sempre tem resíduos de construção civil. Resíduos agronósticos ou pastoris, né? Resíduos de serviço de transporte, resíduos de mineração, se tiver alguma indústria de mineração, a gente tem aqui na bacia PCJ, a região ali de Santa Gertrudes, Rio Claro, que tem resíduos de mineração, então o plano tem que contemplar o que tem que ser feito com cada um desse tipo de resíduos, né? E ele define quanto que se gera, aonde que deve ser acondicionado, como que está sendo feito esse acondicionamento, se está certo, se não está, se não está certo, o que tem que ser feito, como que tem que ser feita essa coleta, como que tem que ser feito esse transporte, como que eu tenho que fazer o transbordo disso, como que eu tenho que fazer o tratamento dos resíduos e a disposição final. Então, para cada um daqueles tipos de resíduos, primeiro é feito um diagnóstico para ver como é que está cada um deles sendo, desde a geração até a disposição final, e aí nesse diagnóstico define quais são as próximas ações do prognóstico para consertar aquilo que caso não esteja fazendo corretamente. E lembra-se que o crescimento populacional também aumenta a geração de resíduos. Todos nós hoje geramos uma quantidade de resíduos domiciliares, né? Se nós vamos estar aumentando esse crescimento populacional, aquele quadro de como que vai estar acontecendo o crescimento populacional e como que vai estar acontecendo a geração de resíduos também tem que ser analisado para saber se a disposição final vai suportar o horizonte de projeto ou não. Por exemplo, o aterro sanitário, hoje ele suporta a quantidade de resíduos, mas qual é a vida útil dele? É mais 5 anos, é mais 10 anos, é mais 15 anos, baseado no crescimento populacional que vai ter. Então, isso tudo é definido planejamento também para o resíduos sólidos dentro do plano de saneamento, né? E agora nós vamos entrar num outro tipo de plano, que o foco dele agora é a segurança da água, tá? Que tem como finalidade ajudar os responsáveis pelo abastecimento de água na identificação e priorização de perigos e riscos do sistema de abastecimento de água, desde o manancial até o consumidor. Então, o foco aqui é a saúde pública. População evitar de ser abastecida com algum contaminante ou algo que faça mal à sua saúde. Repara que o foco principal dele vai na saúde com a qualidade que a água vai estar chegando na casa das pessoas, tá? Então, nesse plano, ele já, conforme já posicionamos, já tem um projeto em consulta nacional, que é uma BNT-NBR 17080, que ela dá ali os princípios e diretrizes para a elaboração e implementação de um plano de segurança da água, né? Então, conforme já foi posicionado também, a Câmara Técnica de Saneamento pôde contribuir aí com diversos conteúdos para a elaboração desse documento. Qual é o objetivo do Plano de Segurança da Água? Que na sequência dessa apresentação vai estar sendo feita uma apresentação de um termo de referência, né? Então, quais são os objetivos? Prevenir a contaminação das fontes de abastecimento. Então, vamos lá. Se o município ele é captado através de um rio, quais são as chances, qual o risco? Você vê que o plano, nós vamos estar falando muito, ele faz uma gestão de risco para evitar qualquer tipo de contaminação, para não ter nenhum tipo de problema de saúde das pessoas. Então, qual é a chance de ter uma contaminação da fonte de abastecimento, né? Quais análises que eu preciso fazer, com que frequência que eu preciso fazer, e se acontecer algum resíduo, algum contaminante, qual é a sequência de atividades que eu tenho que fazer, para não ser pego de surpresa. Então, a intenção do plano, volto a falar, é a gente não trabalhar na forma corretiva, a gente tem que trabalhar na forma preventiva, né? Então, ali, baseado na sua fonte de abastecimento, como é o tipo de tratamento que eu tenho que ter para eliminar ou reduzir a concentração de contaminantes que possa estar presente na água, de forma a atender os padrões de qualidade estabelecidos. Para quê? Prevenir a recontaminação da água tratada durante a sua distribuição. Uma outra coisa que é fundamental no plano de segurança da água, não é focar somente na água do manancial, não é focar somente no tratamento, mas sim também focar na reservação e distribuição, porque essa água ela pode vir a ser recontaminada durante esse processo todo de distribuição, né? Então, a gente pode garantir que a água seja
durante o tratamento sai uma qualidade muito boa, mas ela vinha se contaminar durante o processo. Então, o plano ele avalia quais são os riscos dessa contaminação, seja no reservatório, seja na rede de distribuição, ou até mesmo dentro da casa das pessoas. As casas da pessoa, a partir do cavalete para a casa da pessoa, já a responsabilidade é do usuário. Mas a gente pode orientar o usuário de quanto tempo ele tem que lavar a caixa d'água da casa dele. Anualmente, a cada 6 meses, porque senão também pode ter o risco de contaminar aquela água. E o nosso objetivo principal, que é levar qualidade para a casa das pessoas, através de saúde pública, pode ser prejudicado em virtude do usuário também não estar fazendo o papel dele. Aqui a gente traz um exemplo de um município em que a sua estação de tratamento de água é abastecida por uma represa. E essa represa, nesse município específico, quando o nível operacional da represa baixa, em virtude de alguma escassez hídrica, igual a gente passou em 2014 com uma escassez muito grande aqui no interior de São Paulo, quando essa represa baixa, a qualidade da água bruta, a qualidade que vai ser abastecida à estação de tratamento, mexe significativamente, porque aqueles depósitos de materiais que ficou no fundo da represa, quando ela baixa, pode dar algum reviramento, e aí essa qualidade dessa água pode ser prejudicada. E aí, quando chegou lá em 2014, essa estação de tratamento de água nunca tinha passado por isso, de ter alguns materiais, principalmente como ferro e manganês, apareceu de forma absolutamente na água bruta, porque o nível operacional da represa precisou baixar. Então, repare que o plano de segurança da água ele começa a falar o seguinte: olha, qual é o risco dessa represa baixar? Qual é a frequência com que isso pode acontecer? Baseado nisso, eu tenho, então, uma ação a ser feita. A minha estação de tratamento de água ela tem que ter as infraestruturas necessárias. Baseado nesse risco, se é um risco alto de acontecer baseado na frequência, então eu tenho que ter as infraestruturas já prontas para poder permitir tirar o ferro e o manganês que tenha na água. Estou falando de ferro e manganês, mas pode ser qualquer outro constituinte que pode aparecer na água bruta, e com isso a gente tem que prevenir o que eu preciso ter de infraestrutura baseado no risco que pode acontecer. Então, às vezes, na estação de tratamento de água, às vezes eu posso ter uma infraestrutura que vai ser utilizada a cada 2 anos, mas quando acontecer aquilo ali, eu já tenho infraestrutura pronta para me garantir que eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo para a população. Uma outra coisa também, agrotóxico, a gente vai começar a analisar, é uma região que eu tenho ali em volta com muita aplicação de culturas. Essas culturas, que tipo de agrotóxico que se usa? Vamos começar a fazer as análises, que tipo de análise que tem que ser feita? Isso tudo no plano de segurança da água também define quais análises que tem que ser feitas para que você identifique também possíveis problemas que possam aparecer ou intensificar para que você tenha a solução pensante, né? Aqui a gente tem, nesse mesmo município, a estação de tratamento de água que puxa a água desse manancial, e a gente tem aqui uma estação de tratamento de esgoto. O manancial ele corre nesse sentido. Então, se o lançamento dessa estação de tratamento de esgoto for aqui, a captação de água já está logo na sequência. Então, o que se faz nesse município? Tem uma levatória de esgoto que recalca essa água para jusante do ponto de lançamento após uma barragem, né, para não ter nenhum tipo de risco de contaminação. Mas vamos traçar uns riscos aqui. Existe risco dessa lagoa de tratamento romper? Se ela romper, qual é o risco de contaminar esse manancial? E contaminando esse manancial, eu tenho aqui já uma captação de água. Então, repara, é um risco alto ou um risco baixo? É definido um risco muito baixo. Então, qual é a ação que tem que ser feita para, se caso isso aconteça? E você já começa a pensar naquilo que também pode ter de pior acontecendo no município, para você estar na frente de evitar qualquer tipo de risco que tenha a ver com a sua qualidade da água que você vai abastecer a população. Então, o plano de segurança da água, ele considera o que tem que ser pensado na proteção dos mananciais, como a gente mostrou agora, uma ação de lançamento de efluentes inadequadamente, ou o que a gente pode pensar em matas ciliares, talvez mais para trás, para evitar uma poluição difusa e assim por diante. O que a gente tem que ser feito para a gente garantir a qualidade da água nos nossos mananciais, né? Ele também define quais os padrões de qualidade para a água potável, baseado naquilo que você tem de água bruta no seu município. Ele define a implantação de sistemas adequados de tratamento de água, baseado na sua água bruta, né? Ele desenvolve programas que assegurem a integridade da estrutura de armazenar e distribuição de água. Então, volta a falar, ele não vai ficar somente preocupado ao tratamento de água, mas quais são os programas, o que eu tenho que fazer para a manutenção dos reservatórios, das redes, para evitar qualquer tipo de contaminação, né?
O monitoramento da água produzida ou fornecida em diversos pontos do manancial, da estrutura de tratamento, da redistribuição e dos reservatórios. O que é isso? Ele vai definir para você aonde que você tem que monitorar, tanto no manancial, como no sistema de distribuição, no sistema de reservação, o que você vai fazer ali para monitorar essa qualidade, tá? E a implantação do sistema para análise e correção, ou seja, é feita uma análise de risco de tudo que pode ser feito e, baseado nessa análise de risco, é proposto, então, o que precisa implantar ou como que precisa corrigir para que você tenha ali uma segurança da água e evitar a contaminação. Vou trazer só um exemplozinho aqui de um videozinho, que é um ponto de controle de qualidade, que é PCQ. O videozinho está virado, ele não está na vertical, tá? Ele está tirado 90 graus aqui. Isso daqui é implantado na rede de distribuição, tá? Em que nada mais é que uma tubulação subindo aqui, que está ligada na rede de distribuição. Essa caixinha é só para evitar vandalismo. Vou passar aqui. Então, a gente tem um cadeadinho aqui, somente para abrir, uma proteção do cadeado, para que a gente possa abrir o ponto de coleta dentro. Então, se eu abrir, o que eu tenho aqui tem uma torneirinha, por dentro tem uma torneira, que essa torneira, ao abrir, está ligada na rede de distribuição e é um ponto de coleta d'água. Então, PCQ, ponto de controle de qualidade. Eu implanto isso em alguns lugares no município, em que eu vou abrir a torneirinha e, com isso, eu vou fazer a coleta da água para que eu possa ali monitorar a água que está sendo distribuída. Então, para a gente evitar surpresas, então isso eu tenho que fazer com uma certa frequência, que o próprio plano de segurança da água define isso daí. Tá? E aí, conforme a gente falou, o plano de segurança da água, ele é feito uma matriz de risco de cada uma das ações. Tá? E essa matriz de risco, o que ela fala? Baseado na probabilidade de ocorrência. Tá? Então, vamos supor, qual é a chance de aparecer micro-organismo na água? Qual é a chance de aparecer ferro ou manganês na água bruta? Né? Se é quase que certo aparecer, a classificação é 5. Se é raro de aparecer, a classificação é 1. Né? A severidade das consequências. Se isso aparecer, é insignificante, não tem peso nenhum, então a classificação é 1. Não, é catastrófica. Se acontecer um negócio igual a esse, o impacto vai ser muito grande, então a classificação é 5. E com isso você faz uma combinação entre probabilidade e severidade da consequência, e com isso você vai chegando aonde eu tenho uma análise alto, uma análise alta, uma análise média e baixo risco. Né? Baseado nisso que você vai definir quais os investimentos que precisa ser feito no município para garantir a segurança da água. Né? Então a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, de uma matriz que está até na NBR 17080 como exemplo, que é essa que a gente comentou, que está para ser feito para diretriz do plano de segurança da água. Se a gente tiver um processo de desinfecção de água, captação de poço subterrâneo, se tiver um poço subterrâneo, qual é o perigo que pode acontecer? O perigo microbiológico. Como que é esse perigo microbiológico? Presença de um organismo patogênico da água captada. Qual a probabilidade de acontecer? 4. Qual é a severidade? 4. Então, repare aqui. Ó. Classificação provável 4, grande 4. Então, eu caio no risco muito alto que eu tenho. Ao ser muito alto, que é o grande, eu tenho que pensar em quais ações que eu preciso fazer. E assim por diante é definido quais os perigos que podem acontecer e eu vou definir quais são os riscos e, por isso, quais as ações que a gente tem que tomar. Tá? Então, o plano de segurança da água, conforme vai ser apresentado agora o termo de referência na sequência, ele foca muito na saúde pública para a gente garanta, desde o manancial, quais são os riscos que a gente pode ter de uma água de uma hora para outra não ter mais a qualidade que a gente precisa. Ele foca no que a minha estação de tratamento de água tem que ter de infraestrutura para me permitir um tratamento baseado no meu padrão de qualidade que eu preciso distribuir. Ele foca em qual o que eu tenho que ser feito para garantir que eu não tenho nenhum tipo de recontaminação durante o processo de reservação e distribuição de água para a casa das pessoas, que eu quero garantir justamente água de qualidade na casa das pessoas com o menor risco possível. Então, essa análise de risco é feita e aí a gente define as infraestruturas que precisam ser feitas. Um outro tipo de plano de segurança hídrica, agora o foco dele é diferente do que nós vamos estar falando em relação ao plano de segurança da água, né? O foco dele é na disponibilidade hídrica com qualidade atual e futura para atender as demandas. Tá? Então, o nível dele agora, o que nós vamos estar falando, é muito na oferta e disponibilidade, ou seja, o que eu tenho de oferta de água
e o que eu preciso para atender a situação atual e futura. Então, nesse caso do plano de segurança hídrica, nós vamos focar no crescimento também futuro que eu tenho da região. Então, não só mais um crescimento populacional. Aqui a gente foca também no crescimento econômico. Então, vai ter indústria e vai ter o lado agropecuário, né? Então, qual é o crescimento que eu vou ter de irrigação nesse local? Vai ser grande ou se não vai? A minha oferta que eu tenho de água, disponibilidade, é suficiente atual e futuro? Para as indústrias que vão ter ali, é suficiente, é futuro? O crescimento populacional é suficiente, é futuro? Então, nesse caso desse plano de segurança da hídrica, a gente define a escala dele. Ele pode ser nacional, estadual ou a nível de bacia hidrográfica, tá? Então, numa bacia hidrográfica, qual vai ser o crescimento de indústria? Qual vai ser o crescimento agropecuário? Qual vai ser o crescimento de população? O meu corpo receptor vai permitir atender tudo isso? E a análise que é feita não é só na dimensão humana, só para atender a população, mas também uma dimensão econômica, ou seja, como que vai estar comportando o crescimento da indústria, como que vai estar comportando o crescimento da agropecuária. E tem também a dimensão da ecossistêmica. O que é isso? Avalia a vulnerabilidade para manter os naturais e riscos ambientais como fontes poluidoras. Ou seja, não adianta eu ter água para atender a indústria agropecuária e água para atender a população, mas se o meu nível de água ficar no manancial for tão baixo que eu não consigo manter ali o ecossistema básico natural, né? E aí eu vou ter impactos ambientais. E também ele também tem que me permitir um volume de água suficiente para fazer a autodepuração, por exemplo, dos lançamentos dos efluentes depois do uso. Então, porque ele é um corpo receptor, ele tem que fazer a autodepuração daquilo. Então, se eu baixar muito o nível de água para atender a demanda humana, atender a demanda industrial e agropecuária, eu tenho que manter os níveis mínimos que são naturais ali para garantir a qualidade ecossistêmica e bem como receber as cargas poluidoras. E ele tem também uma análise da dimensão da resiliência, que ele chama, que ele avalia o estoque da capacidade, seja superficial como subterrânea, e essa capacidade ela é recarregada através das precipitações e esse balanço também é feito. Ou seja, o meu nível subterrâneo, se eu começar a usar o subterrâneo, água subterrânea para irrigação, né? Tirar muito aquilo. Qual é a minha capacidade de recarga que eu tenho, né? As minhas represas de água, qual é a capacidade que eu tenho de recarga dessas represas quando comparado ao que eu vou retirar? Então, ele também faz a que ele chama de dimensão de resiliência para saber se vai suportar ou não tudo que vai crescer a nível de bacia hidrográfica, a nível de estado e a nível nacional. Então, repara que esse plano de segurança hídrica, a preocupação que ele tem agora é o fornecimento de água numa escala maior, nível de bacia hidrográfica, nível estadual, nível federal, para que atenda toda essa necessidade de água. Então, é um planejamento maior, né, que se faz baseado agora da gente conseguir ter disponibilidade de água para atender aquele crescimento que vai acontecer também no horizonte de projeto, normalmente de 20 a 30 anos. O que vai acontecer na bacia hidrográfica daqui a 20 anos, para a gente garantir uma segurança que atenda todas essas demandas, bem como o ecossistema, e avalie essa resiliência também. Então, esse planejamento é chamado de plano de segurança hídrica, né? E aí vem agora um outro nome também chamado de plano de contingência, tá? O que significa esse plano de contingência? Documento que contém as medidas a serem adotadas na ocorrência de um evento adverso no sistema de abastecimento, sem a necessidade de interrupção do fornecimento. Então, veja bem, acontece um fato novo, um evento adverso, mas eu tenho ali um planejamento que eu já imaginava que aquilo fosse acontecer. Se aquilo acontecer, qual é a atividade que eu tenho que fazer para que eu continue atendendo o fornecimento de água? Eu não paro o abastecimento de água, eu quero, então, contingenciar o problema. Já está na frente pensando naquilo acontecer, se acontecer, o que eu tenho que fazer? Então, antes que aconteça o pior, o que deve ser feito, né? Eu vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, aqui a gente tem níveis de contingência para serviço de água no caso de intensa estiagem, tá? Então, vamos pensar na captação de água de um município, por exemplo. Eu tenho uma captação de água superficial em reservatórios de acumulação. Nível 0 é a disponibilidade de água estimada superior a 8 meses. Ou seja, eu tenho água ainda suficiente no meu reservatório para atender uma demanda a mais de 8 meses. Então, aqui já me gerou um alerta, mas eu tenho água ali que nos próximos 8 meses eu tenho, se não chover. O nível 1 fala o seguinte: opa,
agora a minha disponibilidade é de 6 a 8 meses. O nível 2, a minha disponibilidade é de 4 a 6 meses. O nível 3, a minha disponibilidade é de 2 a 4 meses. O nível 4, a disponibilidade de água agora é inferior a 2 meses. Se danou, vai faltar água, ferrou. Então, repara uma coisa, eu não vou esperar chegar no nível 4. O plano de contingência, ele já vai lá no nível 0, ele já estou monitorando aquilo ali, e aqui eu já tenho que começar a fazer algumas ações, para que eu não chegue no nível 4. Quais são essas ações que eu tenho que fazer? Aí o plano de contingência vai falar. O nível 1, então, o que é o nível 1? Eu já tenho disponibilidade de água só para 6 a 8 meses. O que eu já tenho que fazer? Redução de número de irrigação de zonas verdes, irrigação de sobrevivência apenas no período noturno. Então, ó, já começa a cortar irrigação de zona verde. Redução da periodicidade de lavagem de ruas. Já fala, lavagem de rua, para não usar água superficial, nós não podemos fazer. Já reduz ali a frequência disso. Publicação digital para limitação de usos não essenciais já comportados, especificamente novos enchimentos de piscinas, lavagem de automóveis e irrigação de jardins privados. Ou seja, piscina já não é prioridade nesse momento. Então, você já começa a limitar e soltar divulgação para a população e assim por diante. Então, repare que você vai tendo várias sequências de atividades para evitar com que algo chegue no pior. Então, eu estou contingenciando um problema para ele não virar uma correção de defeito depois. Então, isso é um plano de contingência. Primeiro, a gente pensa naqueles eventos que podem aparecer e se ele aparecer, ele vai causar algum tipo de prejuízo. Então, qual vai ser a sequência que eu tenho que fazer para evitar que aquilo chegue no pior? Então, o plano de contingência propõe uma série de procedimentos alternativos ao funcionamento normal de uma organização, sempre que alguma das suas funções usuais se vê prejudicada. Então, a gente tem que pensar em tudo que acontece no abastecimento de água, que inclusive no plano de segurança da água é feito o plano de contingenciamento, né? Se acontecer isso, qual é a sequência de atividades que eu tenho que fazer para evitar o interrompimento de abastecimento? Então, é nessa sequência, e ali é definido várias atividades, várias ações que podem ser, aparecer no sistema de abastecimento de água que a gente pode fazer os planos de contingência. O plano de emergência, qual é a diferença do plano de emergência e do plano de contingência? O plano de emergência foi algo que apareceu, uma pancada, ele não vem mostrando ao longo do tempo. Por exemplo, o rompimento de uma adutora, rompeu, é emergencial. Né? Ali a gente mostrou no contingenciamento, uma barragem, ela mostrou que o nível vem baixando. Então eu consigo entrar com algumas ações com antecedente. Aqui, quando vem algo brusco, é emergencial. Nesse caso, pode requerer uma interrupção no fornecimento. Mas a gente pode trabalhar nessa situação para evitar que aquilo ali aconteça. Então, por exemplo, uma adutora que venha a ser rompida, o que eu posso fazer para que ela evite de ser rompida? Né? Então, por exemplo, o bombeamento, de hipótese nenhuma, quando eu paro o bombeamento, eu tenho que ter ali um sistema de controle de rotação da bomba para evitar que o golpe de areia seja grande. Quais são as frequências de manutenções que eu tenho que ter no meu sistema de antecipador de onda, no meu sistema de evitar o golpe de areia que eu tenho que ter para evitar com que eu tenha uma mudança brusca no bombeamento e com isso acontecer um rompimento. Então, isso tudo também é definido nesse plano. Então, aqui se acontecer o pior, o que deve ser feito também define no plano de emergência. Apresenta uma estrutura estratégica e operativa que ajudará a controlar uma situação de emergência e a minimizar as suas consequências negativas. Ou seja, aconteceu situação de emergência, o que a gente tem que fazer para que o pior seja minimizado, digamos assim. Tá? Então, quais são os tipos de eventos? Desastres naturais, por exemplo, inundações. Aconteceu a inundação, qual é a sequência de coisas que a gente tem que fazer? Dá para me trabalhar antes da inundação acontecer? Ok. Né? Então, são situações que a gente tem que ter, tanto como eu tenho que trabalhar antes, bem como também o que eu tenho que trabalhar se caso acontecer.